Tá dando certo aí a gravação? Já pode começar? Deixa eu só colocar o meu carregador aqui. Nossa. Bom, pessoal, vamos começar então. Tá dando para ver a tela, né? Beleza. Bom, vamos começar com uma oração, né? Como a gente sempre faz. E daí a gente dá sequência no estudo que a gente parou na semana passada, da onde a gente parou na semana passada, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui diante da tua presença e graças te damos por isso, Senhor. Quão bom é estar diante de ti, falando sobre a tua palavra, sobre tudo que tu deixaste para nós. Senhor, pedimos que abençoe esse estudo no dia de hoje, que tudo que for falado aqui, tu possa estar guiando a gente em tudo e que não venhamos falar de nós, mas sim do que o teu Espírito venha nos guiar. Abençoa cada um que está aqui, abre o entendimento, para entendermos cada vez melhor a tua palavra. Tudo te pedimos, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Então, estou compartilhando aqui, é o estudo em PDF, né, que a gente compartilhou lá no grupo. Vamos começar, então, lendo aqui Oséias, né, do capítulo 2, que foi onde a gente parou semana passada, do 6 ao 11. Se vocês quiserem acompanhar aí, eu vou abrir aqui a Bíblia. E aí a gente dá início na leitura. Só dando uma recapitulação, né? A gente parou no capítulo 2, a gente leu os primeiros 5 versículos, né, do capítulo 2, onde começa o juízo, né, de Deus, que ele vai falar ali, através de Oséias, né, para a nação ali de Israel. E aí, continuando no verso 6, ele diz assim, eu vou ler na versão NVI, tá bom? Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiros e cercarei com um muro, de modo que ela não encontre as suas veredas. Eu acho que eu vou ler um pouquinho antes, só para a gente recapitular, mas daí a explicação começa a partir do verso 6, pode ser? Então vamos lá. Então, Oséias 2, verso 1. Chamem a seus irmãos e as suas irmãs. Repreendam a sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha esposa, eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto as suas prostituições e do meio dos seios os seus adultérios. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e matarei de sede. Não tratarei com compaixão os seus filhos, porque são filhos de prostituição. A mãe deles se prostituiu, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiro, eu a cercarei com um muro, de modo que ela não encontre as suas veredas. Ela correrá
atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: Irei e voltarei ao meu primeiro marido, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe deu o trigo, o vinho, o azeite, quem lhe multiplicou a prata e o ouro que depois usaram para Baal. Por isso voltarei e levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que serviam para cobrir a sua nudez. Pois agora exporei a sua vergonha diante dos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com toda a sua alegria, as suas festas anuais, as suas festas de lua nova, os seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Então, aqui está falando do juízo, né, que Deus daria ali para o seu povo. Ele está falando, como a gente viu na semana passada, Oséias ele viveu, né? Ele viveu essa vida casando com uma prostituta, amando do Senhor. O Senhor mandou ele casar, né? Ele teve ali seus filhos e para ilustrar a questão de Deus e o seu povo. Então é isso que ele vem trazendo. Então toda hora que ele está falando aqui do que ele fará para a mãe, né, dos filhos dele, no caso para a esposa dele, é o que Deus fará para a sua nação, né? E daí no caso ele está falando do juízo, né? O juízo de Deus nessa parte do começo do segundo capítulo. Aí a gente tem aqui algumas perguntas para a gente, assim como foi feito na semana passada, a gente vai continuar fazendo os estudos, lendo mais essa parte do para ir mais fundo e respondendo as perguntas que estão aqui. Então, quando ele fala no verso 10, né? Agora exporei a sua vergonha diante dos olhos dos seus amantes, tem alguma versão que fala lascívia. Por isso que a primeira pergunta, ela vai perguntar qual o significado da palavra lascívia, né? Porque ele está falando, agora exporei a sua lascívia diante dos olhos de seus amantes. O que seria lascívia? Se alguém quiser responder, para a gente poder interagir um pouco mais, né? Ter uma troca, assim, e vocês também participarem. Eu vou, quando tiver essas perguntas, daí eu abro e vocês vão me ajudando. Desejo sexual. Isso, né? Imoralidade. Sensualidade excessiva, né? É um comportamento impuro. O que Deus está querendo dizer aqui, no caso, usando essa exporei a sua lascívia, né? De certa forma, essa palavra ela vai representar o abandono da pureza e fidelidade a Deus, né, do seu povo. Então, eles abandonaram a pureza e a fidelidade a Deus para estar com outros deuses, né? Um coração totalmente entregue às paixões e os desejos do mundo, em vez de permanecer fiel ao Senhor, o Deus, o nosso Deus, né? E é uma coisa que a gente pode também refletir para os nossos dias, né? No verso 11, ele fala assim: farei cessar toda a sua diversão, as suas festas de lua nova, seus sábados e todas as suas festas fixas. Aí pergunta assim, né? Você consegue mencionar ao menos 2 festas fixas do povo lá, né? E por que era importante para o povo de Israel comemorá-las? Alguém pode citar alguma festa fixa? Páscoa. A Páscoa.
povo do Egito. Isso. E celebrava a libertação do Egito, né? Era uma festa muito importante para eles, porque reafirmava o poder, né, redentor de Deus e a identidade do povo como uma nação escolhida, né? Que foi quando eles saíram. Outra festa pode ser eu coloquei aqui também a festa dos tabernáculos. Que comemorava o período em que Israel habitou nas tendas no deserto, simbolizando a dependência e a gratidão pela provisão divina, enquanto eles estavam lá, né, habitando no deserto. Está em Levíticos, se depois alguém quiser conferir, né, 23, do capítulo 23, verso 33 ao 43, que fala dessa festa dos tabernáculos. Essas festas, elas eram momentos de adoração, de lembrança, principalmente lembrança, né? Era um legado que eles carregavam, uma história, né? O povo de Israel carregava esse histórico, né? Como algo muito importante. E essas festas, elas relembravam isso e demonstravam a gratidão deles para com Deus, né? Quando Deus diz que cessará as festas, o que ele está querendo mostrar com isso? Né? Ele fala que acabarei com sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, tal. O que vocês acham que Deus ele está querendo mostrar, né, com isso, com essa decisão? Eu entendo que ele está mostrando, né, para o seu povo que a comunhão e a alegria espiritual deles seriam interrompidos por causa do pecado deles, por causa do abandono deles, né, da infidelidade deles. E daí a gente já pode, né, até linkar aqui com a reflexão, porque fala uma coisa que faz muito sentido. A maioria da nação de Israel acreditava e atribuía todas suas bênçãos e prosperidade aos ídolos. Eles não estavam reconhecendo que todas as bênçãos vinham da misericórdia das mãos de Deus. E quantas vezes, né, trazendo aí para nós, quantas vezes nós cometemos o mesmo pecado, né? Adorando mais as bênçãos do que quem nos deu ela, que é Deus, né? Ou atribuindo essas bênçãos aos nossos esforços. É engraçado que a gente pede as coisas para Deus, mas daí a gente vai e faz da forma que a gente acha melhor. E aí a gente, quando consegue, né? Porque só quando consegue, a gente atribui aquilo ao nosso esforço. Ai, porque eu fiz assim, né? Deu certo. E acaba atribuindo a nós mesmos, né? No caso do povo de Israel, eles atribuíam isso aos outros deuses, né? Aos deuses que mais são citados ali na Bíblia, tipo Baal e Azerá, né? Que também é bastante citado. Então, é algo que a gente também pode trazer para a gente, né? E aí, só continuando para finalizar essa reflexão e oração, né? Hoje, em oração, clame por um coração grato, com motivações piedosas, que atribuem toda e qualquer bênção ao poderoso Deus, Criador de todas as coisas. Então, nesse trecho, a gente pode tirar essa reflexão e também aproveitar para apresentar isso em oração, né? Orar para que o Senhor abra o nosso entendimento e nos faça a todo momento lembrar que as nossas bênçãos vêm das mãos do Senhor, né? E que o Senhor possa nos fazer piedosos, né? Diante de das situações ordinárias do nosso dia a dia. Aí, se vocês quiserem comentar alguma quem fez ou quem não fez, né, o estudo, de qualquer forma, alguma reflexão ou alguma coisa que fez sentido para vocês durante essa semana ou durante a leitura dessa parte. Vocês podem ficar à vontade. Bia, Oi. tem uma amiga
minha que falou assim uma vez para mim, né? Que ela ouviu numa pregação, para a gente tomar cuidado para que as nossas bênçãos não se tornem maldição, né? E eu acho interessante porque aqui é no sentido de você tá adorando mais a bênção, né, do que a Deus que te deu a bênção, mas também tem o sentido de que a bênção te afasta de Deus. Por exemplo, o seu trabalho é uma bênção que Deus te deu, mas ele te afasta do seu momento de devocional, ou ele te afasta por causa das práticas que você comete no seu trabalho, então ele te afasta de Deus, então a bênção torna-se uma maldição, né? Ou até mesmo a maternidade, um exemplo, tem bastante mães aqui, filhos são uma bênção, mas o fato de você cuidar deles, você coloca um monte de empecilhos que impedem você, por exemplo, de servir na igreja ou de servir ajudando um próximo que seja, né, fazendo uma visita e te afastam de Deus, né? Ou seja, a bênção se torna uma maldição. Então é num outro sentido também, né? Das bênçãos se tornarem algo ruim, que nos afastam de Deus. Só para complementar ali também. Sim, e é uma coisa que o povo de Israel fez constantemente, né? Transformar as bênçãos que Deus dava nas mãos deles em maldição. Era Deus dar uma bênção e aí eles se virarem e esquecerem que foi de Deus, né? E tornar porque é o que ele fala, né? No comecinho desse capítulo, fala assim. Quer ver? Deixa eu ver aqui. É o último verso da semana passada. A mãe deles, o verso 5, a mãe deles se prostituiu, engravidou deles e está coberta de vergonha, pois ela disse: Irei atrás dos meus amantes que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. O que ele está querendo dizer aqui é justamente isso que você falou. Eles estavam atribuindo essas bênçãos a outros deuses, né? E é o que eles faziam constantemente. E que nós corremos o risco de fazer, né? Pegar as bênçãos que o Senhor, por exemplo, Senhor, preciso tanto de um trabalho, o Senhor vai lá, prepara um trabalho, aí não deixa de ler a Bíblia, deixa de, né, estudar, de estar ali em oração, porque está cansado, porque é quando a gente tira o Senhor do centro da nossa vida, ou do primeiro lugar da nossa vida, e deixa aquela bênção que ele colocou, seja o trabalho, os filhos, acho que é o que é mais, eu imagino que deve ser o que é mais difícil, né, de separar. Sempre Deus tem que estar, a gente traz dessa reflexão que você trouxe, a conclusão de que Deus, a gente tem que sempre estar cuidando para que Deus sempre esteja no primeiro lugar da nossa vida, né? E que Ele seja a nossa prioridade acima de todas as coisas. Porque também está escrito, né, que a gente deve confiar no Senhor, que todas as coisas nos serão acrescentadas, né? Em Mateus fala, né, sobre o que comer, o que vestir. A gente não precisa se preocupar, né? Então, se a gente manter o Senhor ali no primeiro lugar da nossa vida, isso vai acontecer e de que o restante vai ser cuidado por Deus, né? Confiar na provisão de Deus também. Aí, seguindo a leitura aqui, né, de Oséias, a partir do verso 12. Tá. Arruinarei as suas videiras e as suas figueiras, que ela disse serem pagamento que os meus amantes me deram. Farei delas um matagal e as feras do campo as devorarão. Castigá-la-ei pelos dias em que queimou incenso aos Balaíns. Adornou-se com anéis e joias, e foi atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, declara o Senhor. Por isso, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança, e ali ela me responderá como nos dias de sua mocidade, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Balaíns, seus nomes não serão mais invocados.
Aqui ele pergunta aqui a primeira pergunta é qual o significado de Balaíns? Alguém sabe que... acho que fica meio intuitivo, né? Balaíns. Balaíns lembra muito Baal, né? Que era um falso deus. Então a gente entende que Balaíns eram falsos deuses. E daí ele fala, aqui no verso 13, onde fala assim, castiga-la-ei pelos dias em que queimou incenso aos Balaíns, adornou-se com anéis e joias, ele está falando a respeito de quanto o povo se esforçou para adorar os falsos deuses, quanto eles foram atrás de adorar os falsos deuses, né? E logo depois, quando ele fala do deserto, que vai atraí-la para o deserto é uma palavra muito significativa, né, para o povo de Israel, porque o deserto era o lugar onde o Senhor repreendia seu povo, né, levava eles para resgatá-los de certa forma, né, a dor, né, e aí ele fala que vai levar para o deserto, mas vai falar com carinho. Parece uma contradição na frase, né? Como assim, né? Vai me levar lá para repreender, mas vai falar com carinho. E esse carinho, pelo que eu estava ouvindo, né? Não sei, quem ouviu o podcast pode lembrar, que quando falar com carinho, quer falar ao seu coração, falar de forma assim profunda, né, com eles. E isso traz a próxima pergunta, né, que é do próximo verso. O Vale de Acor é um antigo exemplo de obediência. Se a gente vê em Josué 7, é um capítulo, deixa eu ver se é muito extenso. Eu vou resumir o capítulo 7, mas o capítulo 7 de Josué fala sobre o pecado de Acã. Aí, só para a gente relembrar, Acã foi o local. Acã, ele foi aquele que tomou os despojos que o Senhor falou que não era para tomar. Ele roubou, né, uma capa babilônica, prata, ouro, e ele escondeu na tenda. Mas nessa ocasião era a conquista de Jericó, né? E Deus havia ordenado para eles que nada fosse tomado, era para tudo ser destruído, tudo ser destruído. E Acã, ele viu essas coisas, achou bonito e pegou para ele, porque ele achou que ele tinha esse direito, né? E daí esse vale foi aonde ele foi julgado e morto. E esse vale, ele significa, então, para os israelitas, o vale da desgraça, né? Ou da aflição. E o que Deus tá fazendo aqui, né? Eu já respondi a pergunta. Nem deixei vocês responderem, mas o que Deus está querendo dizer nessa parte, né? Ali devolverei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. O Senhor, ele está fazendo o quê? Ele está redimindo o seu povo. Ele está redimindo o vale de Acor, na verdade. E está mostrando que o propósito dele é a redenção. Então, ele está aqui fazendo o contrário do que a gente faz. Ele está transformando a maldição em bênção. E mostrando que esse é o propósito dele, do Senhor, né? E mais para frente, no verso 16, que eu achei muito interessante isso, porque é uma coisa que a gente perde na tradução da Bíblia, né? A gente perde no original, do original para qualquer tradução, que é um jogo de palavras que geralmente Deus faz, que foi a questão dos nomes lá dos filhos de Oséias. E aqui ele fala assim: naquele dia declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. O que ele está trazendo aqui? Meu marido e meu senhor são palavras próximas, pelo que eu entendi, no hebraico. E a palavra meu senhor pode ser confundido com a palavra Baal, né, no hebraico. E
Aí, o que ele está falando? Você me chamará meu marido e não mais me chamará de meu senhor. Se a gente vê até na tradução em inglês da Bíblia, meu senhor, ao invés de estar meu senhor, tá como meu Baal, tá Baali, alguma coisa assim, que eles traduziram de uma forma que ficasse mais entendível, né? Esse jogo de palavras que ele traz. Porque às vezes a gente lê no português, né? Naquele dia declara o Senhor, você não me chamará mais você me chamará meu marido e não mais meu Senhor. A gente pode também querer entender outras coisas, né? De outro jeito. E, enfim, né? O Vale de Arcor se tornou um símbolo de julgamento e vergonha. Mas daí aqui em Oséias 2,15, né? Deus transforma esse símbolo, falando, né? Farei do Vale de Acor uma porta de esperança. Sumiu a apresentação? Para mim tá aparecendo. Vou compartilhar de novo. Ó, tirei e coloquei de novo. Quem sabe aparece. Então, o Vale de Arcor, ele foi, né? Se tornou uma porta, o Senhor faria dele uma porta de esperança. Isso significa que onde houve condenação, haveria restauração, ou haverá restauração. O lugar de tristeza se tornaria, né, um início de um novo relacionamento com Deus. Por isso que Oséias é um livro que a gente pode trazer muito para nós, né, para os nossos dias de hoje. E aí, agora, seguindo, né, na reflexão e na oração, sincretismo religioso é um processo onde aspectos de uma religião são englobadas a outra religião ou filosofias. Israel, lamentavelmente, exercia essa prática, pois os cultos de adoração ao Senhor eram mesclados com a adoração a Baal. Meu Deus, que terrível, né? Ao longo da história do povo de Deus, ao longo da história, o povo de Deus enfrentou esse problema. E ainda hoje não estamos livres disso. No desejo de se modernizar ou simplesmente de não se expor, cedemos a práticas, ideologias e ideias que são contrárias à palavra de Deus. Aqui ela fala sobre no desejo de se modernizar ou simplesmente de não se expor. Acho que nem tanto de modernizar, mas às vezes o maior perigo está aqui, de não se expor, né? A gente cede a práticas, ideologias e ideias que são contrárias à palavra de Deus. Então, às vezes, a gente está ouvindo alguma coisa e a gente não rebate, né? A gente não defende, ou a gente simplesmente sorri a cena, aquela famosa frase, né? E isso é algo que o povo, né, enfrentou esse problema, e é um problema que está aqui até hoje. Talvez eles tivessem outros motivos, mas os nossos não deixam de nos colocar, né, nessa situação. Então, seguindo aqui, né, clame a Deus em oração por entendimento, para viver as verdades conhecidas através das Escrituras. E aí ele traz aqui uma citação de Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. E não em Cristo. Ficou alguma dúvida dessa passagem? Vocês querem falar alguma coisa, não complementar? Ou trazer alguma outra reflexão? Não? Seguindo aqui. Agora a gente vai para Oséias 2:18-23. Naquele dia farei uma aliança em favor deles com os animais do campo, com as aves do céu e com os répteis da terra. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em segurança.
Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Naquele dia responderei, declara o Senhor. Responderei aos céus e eles responderão à terra. E a terra responderá ao cereal, ao vinho novo e ao azeite. E eles responderão a Jezreel. Eu a plantarei para mim mesmo na Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei de não amada. Direi, chamados, não meu povo, vocês são meu povo. E eles dirão, tu és meu Deus. Aqui aqui fala, né, de uma nova aliança. Quando Deus fala, né? Naquele dia farei uma aliança em favor deles com os animais do campo, com as aves do céu. Arco, espada e guerra eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em segurança, né? Aqui Deus está falando de uma nova aliança. E aqui a gente pergunta, né? Qual o significado da palavra aliança nesse contexto? Eu farei uma aliança em favor deles. Quanto eu acho aqui Jeremias, vamos ler, né? Jeremias 31, 31. Vocês podem ir respondendo. Jeremias 31, 31 ou 34. Briga para responder. Brincadeira. Tá internamente, ó. Tem que ser um de cada vez. Vamos organizar direitinho. Levantem a mão aí para eu escolher. Só lendo, então, as referências aqui. Estão chegando, Jeremias 31, 31. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser marido deles, declara o Senhor. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, declara o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Que maravilhoso, né? Que passagem maravilhosa. Nada mais é do que o Senhor falando da aliança que ele faria futuramente, que nada mais é do que a vinda de Cristo, né? O seu sacrifício e a nossa oportunidade de conhecer o Senhor. Ele fala, né, que esta é a aliança que farei com o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão. Então, assim, é dessa nova aliança que está sendo falada aqui, né? Deus promete uma nova aliança, diferente da aliança feita no Monte Sinai, né? Essa nova aliança seria escrita no coração e não em tábuas de pedra, né? O povo conheceria o Senhor pessoalmente e o perdão dos pecados seria completo. Então, o perdão dos nossos pecados foi completo na pessoa de Cristo, né? Então, sobre aliança, também dá para ler, né? Hebreus 8, 6. Versos 6 ao 13, né? Contudo, o ministério sacerdotal que Jesus recebeu é superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga. Então, aqui fala, né? Cumpre essa parte, né? A aliança do qual ele é mediador. Ele é o mediador dessa nova aliança. É superior à antiga, porque se baseia em promessas superiores.
Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou seu povo em falta e disse: Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E aqui ele cita Jeremias. Ao chamar, vou pular para o verso 13. Ao chamar de nova essa aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. E no verso 9, no capítulo 9, no verso 11 ao 15, fala sobre o sangue de Cristo, né? Contudo, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação, não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estavam cerimonialmente impuros, o santificado, de forma que tornava exteriormente puro, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Por esta razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Então, em Jeremias, né, ele faz essa promessa, e em Hebreus a gente comprova, né, o cumprimento, né, dessa promessa. Aí, pulando aqui para a questão 2, o versículo 23 fala sobre as promessas de restauração. Veja o cumprimento dessa profecia em Romanos 9, 23 e 26. E aqui a gente pode abrir, né, para falar o que cada um compreendeu. Aí eu vou fazer a leitura dessa passagem. E aí vocês já vão refletindo aí para alguém falar. Sem brigas. Romanos 9, 23. Até o 26. Quer dizer, só recapitulando, né? No verso 23 de Oséias 2, fala assim: Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei não amada. Direi àqueles chamados não meu povo, vocês são meu povo. E eles dirão, tu és meu Deus. Em Romanos vai falar assim: Quer dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória sobre os vasos da misericórdia, os quais previamente preparou para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou, vocês não são meu povo, eles são chamados filhos do Deus vivo. O que vocês compreenderam sobre essa passagem? Eu li aí o verso 23 de Oséias, que fala sobre a promessa, e em Romanos, o que vocês entenderam mais ou menos? Eu vou começar antes que comece da briga. O que eu marquei, né? Tenho aqui marcado. Que o que era apenas uma promessa para Israel no passado, né? Se tornou realidade espiritual para toda uma humanidade.
Isso tanto para judeus como gentios, porque ali em Oséias, o povo original era Israel, o povo de Israel, né? O reino no caso, no reino do norte. E em Romanos se estende aos judeus, ao povo de Israel, e se estende também aos gentios, que somos nós. E tudo isso através ali da graça de Cristo Jesus. Então, daí quando ele fala, Deus transforma, né, não meu povo, porque Deus transforma rejeitados, no caso gentios, e passa a chamá-los de filhos. Então, a correlação que eu entendi é essa, que o que era realidade espiritual para o povo de Israel, hoje é uma realidade espiritual para todos nós, né? Mas é isso. É Deus revertendo novamente a maldição em benção, né? Ali, no verso 23, ele traz, na verdade, o 22 e o 23, o que ele faz? Ele inverte a maldição dada aos 3 filhos de Oséias, né? Primeiro ele fala de Jezreel, que significa Deus semeia, e era num sentido de maldição, e daí ele fala assim, né? A terra responderá ao cereal, ao vinho novo e ao azeite, e eles responderão a Jezreel, porque Jezreel significa Deus semeia, né? E então ele novamente redime, né? Revertendo a maldição em benção, falando, né? Aquela que chamei não amada, que era vocês, não, peraí. Não amada, direi àqueles, ó, tratarei com amor aquela que chamei não amada. E daí, em Romanos, Paulo fala, né, no verso 25, como dizem Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo, e minha amada a quem não é minha amada. Então, é a parte que traz mesmo para nós, né, que a bênção se estendeu, a maldição virou bênção e a bênção se estendeu para quem não era o povo, né, de Deus, ali no princípio, ali, né. Bom, e agora para só finalizar essa parte, né, você lembra do significado dos nomes dos filhos de Oséias e que eles representavam a mensagem de Deus para o seu povo? No verso 23, Lohuama conhece o amor de Deus e Loami se torna o povo de Deus, comunicando uma mensagem de esperança e renovação. E assim Deus fez conosco, nos amou e nos livrou de um estado de condenação. Fomos redimidos e chamados seu povo, que era o que a gente estava falando, né? E aqui ele também nos convida a orar em agradecimento, né? Você é parte do povo do Deus vivo. Cada um aqui é parte do povo do Deus vivo, né? Então vamos nos lembrar constantemente, né? E agradecer a Deus por isso, né? Aí, para finalizar, Oséias 3, que é bem curtinho, tá? Vamos ler aqui. São 5 versos. Fazer mais essa reflexão. Oséias 3. A reconciliação de Oséias com a sua esposa. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e amarem os bolos sagrados de uva passas. Por isso, eu a comprei por 15 ciclos de prata e um homer e um letique de cevada. Então eu disse a ela, como diz a Eva, cada um lê de um jeito. Então eu disse a ela:
Você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu farei o mesmo com relação a você, pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Nos dias que virão, voltarão tremendo que o Senhor, para o Senhor e para as bênçãos dele. No verso 1 aqui, né? Vá e ame sua esposa outra vez. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Aqui, mais uma vez, Deus demonstra seu amor por Israel. Qual foi a maior expressão de amor de Deus para com o seu povo? O que vocês acham? Qual foi a maior expressão de Deus de amor? Cristo. Essa todo mundo sabe, só não querem responder. Tô vendo que tá todo mundo quietinho. Ó, essa, se ninguém falar, todo mundo tá reprovado nessa matéria. Em Romanos, né, no 4, 7 ao 8, fala assim: Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribuiu o pecado. E no capítulo 5, verso 6, fala assim, 6 a 11, né? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisto Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele por meio da morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual agora recebemos a reconciliação. A maior expressão do amor de Deus foi enviar o seu Filho Cristo para se reconciliar, para nos reconciliar consigo mesmo, né? Não quando nós éramos justos, né? Porque como ele fala, por um justo, quem sabe, né? Alguém tenha coragem de morrer. Mas quando nós éramos pecadores. Bia, sabe o que eu estava pensando aqui? Eu não lembro quando eu fui convertida, né? Porque tem aquelas pessoas que tiveram uma conversão imediata e sabem contar exatamente o dia, né? Mas se alguém quer dividir o dia que elas foram convertidas e entenderam o maior sacrifício de amor pelo povo, né? Por ela mesma, pela pessoa. Se alguém sabe o dia que foi convertido e quer dividir. Eu acho muito legal, quem sabe exatamente o dia. Dividam aí, pessoal, Oiê! a conversão de vocês com a gente. A gente pode também não ter, às vezes, um dia específico, mas às vezes entender ali, assim, mais ou menos, né? Qual foi o momento? Sabe quando você olha para trás e fala, nossa, a partir dali, parece que foi ali minha conversão, sabe? Algum de vocês tem o dia exato, assim, ou mais ou menos? Ó, a Lídia tá falando que se converteu de verdade já na fase da juventude.
No meu caso, eu imagino também, eu penso que foi um processo, mas a mudança radical foi quando eu li a Bíblia também. Parece que, tipo, adiantou o processo. Foi assim, sabe? Sim, pode fala, Ellen, acho que levantou a mão. Então, eu nasci em um lar cristão, é aquela questão, né? Eu nasci em um lar cristão, fui criada a minha vida inteira em um lar cristão, e assim, é até um pouco vergonhoso, mas não é, né? Mas assim, sempre tive o temor de Deus, o ensinamento, né? Vamos supor, seguir na Bíblia, fui batizada, enfim, tudo. Mas assim, minha paixão por Jesus foi exatamente quando eu comecei a me posicionar e ler a Bíblia, e por incrível que pareça, foi na fase adulta mesmo, foi há o quê? Uns 4 anos atrás. De 2022, assim, para cá, que eu me posicionei no Senhor, que eu posso dizer, assim, que, que eu sou convertida, vamos supor. Assim, nesse sentido, sabe? Desde pequena, nunca saí da igreja e fui para o mundo na minha juventude, experimentei coisas do mundo. Cresci na igreja, com ensinamentos, com temor de Deus, mas assim, não tinha o hábito de ler a Bíblia e apaixonar por Jesus, como acontece quando a gente começa a ler a Bíblia de verdade, né? Então, eu acredito assim que a minha conversão mesmo, que o meu coração converteu a Jesus e apaixonei por Jesus de 2022 para cá, depois dos 30 anos de idade. Por aqui também, depois dos 30. É assim, sabe? E assim, não é dizer que eu fui criada na igreja quando eu era criança e na juventude, porque tem muitos na adolescência, juventude que sai da igreja, né? E participa de coisas do mundo. Graças a Deus, Deus me guardou nesse sentido, de experimentar nada, mas que eu digo assim, ter o coração totalmente entregue a Deus foi justamente depois de começar a leitura diária da Bíblia, que eu fui liberta, me identifiquei, né? Achei minha identidade em Jesus, entende? E olha que incrível, né? Como realmente a palavra de Deus ela é viva, né? Porque, ó, comigo foi Eu falo assim, ó, isso, né? Lendo a eu, palavra, eu acho sempre digo, que eu sempre digo, quando me perguntam, eu falo isso, sabe? Eu falo que a leitura da Bíblia me libertou, em muitos sentidos, me mostrou quem eu sou. Então, eu falo assim, por isso que eu anseio e gosto de procurar a ler a Bíblia, a entender, a estudar, porque depois disso eu me achei em Jesus, né? Porque muitos questionamentos que vinham, às vezes, questionamento assim, né? Sentido de vida, sentido, por quê? Qual é o sentido de eu estar aqui? Essas coisas assim que vinham na cabeça. Mas a partir da leitura da Bíblia, levar Jesus para as pessoas mesmo. louvado seja Deus, né? Mas olha só, foi com a Ellen praticamente esse processo. Comigo, com meu esposo, foi assim também que ele não tá podendo falar e tá dando comida ali pro Edu. Com a Bia, né? Não sei se aí com os demais teve essa relação com a palavra de Deus mesmo, com a leitura da Bíblia, né? Mas é viva, né? Não tem como mesmo dizer que não é, né? A gente vê aqui num grupo pequeno de pessoas onde o convencimento veio através da palavra de Deus, né? A Bíblia em si. Eu também, eu lembro assim que eu também nasci num lar cristão, digamos assim, né? E aprendi do Senhor, ouvi falar, né, do Evangelho, estava ali frequentemente na igreja. Também não tive essa questão, né, de quando chega na juventude, tipo, ir para o mundo, né, essa expressão que a gente usa, né? Mas depois de casada aí, a gente foi
começar a ler a Bíblia também, e aí a gente entende a conversão a partir do momento em que você olha para o sacrifício de Cristo e vê ali a maior expressão do amor de Deus e entende de fato a expressão do amor de Deus, mas também entende que é tudo graça, né? Que não é os seus méritos ou os seus atos, né? O que você faz que faz você ser salvo, mas sim a pura graça de Cristo. E a conversão, eu acho que é a coisa mais maravilhosa que a gente pode testemunhar, né? A partir do momento que a gente percebeu ali que Cristo nos salvou. E entregar, acho que a parte, assim, a chave é quando a gente realmente entende e entrega a nossa vida para o Senhor. Não no sentido, como eu posso dizer, a gente começa a viver uma vida em função do Senhor, que é como deve ser. E não viver e achar que o Senhor está em função da gente. Acho que quando a gente entende, né, e é convertido, a gente se coloca no nosso lugar e é algo maravilhoso. Não é um sacrifício, não é uma coisa difícil. Não que seja fácil, tá? Seguir aí da forma que o Senhor nos manda. A gente entende que o nosso pecado faz isso ser muito difícil, mas é uma coisa assim que você tem prazer naquilo, né? Em servir ao Senhor, em obedecê-lo, em viver e respirar a palavra e estar ali constantemente em contato. É quando a gente lê essa parte, nossa, essa parte de Jeremias é sensacional, né? Dessa parte da promessa. Quando a gente lê isso e fala assim, meu Deus, né? Essa nova aliança eu faço parte. É o que a gente falou aqui no dia anterior, a oração aqui. Você faz parte do povo do Deus vivo, né? Vamos agradecer por isso. Então, essa é a coisa mais maravilhosa, né? Aí, então, os versos 3 e 4, né, ali do capítulo 3 de Oséias, eu não comentei com vocês, mas é interessante comentar que esse é o único capítulo de Oséias que ele fala em primeira pessoa, né? O Senhor me disse, né? Vai e trate novamente com amor a sua mulher. E aí ele fala, né? Por isso comprei por 15 ciclos e o valor que ele pagou por ela, né? Você viverá por muitos dias. Daí ele está sempre falando ali em primeira pessoa. E aqui, quando fala no verso 2, né? Só voltando um pouquinho, antes de falar do 3 e do 4, que fala assim, né? Por isso eu comprei por 15 ciclos de prata e um homer uma medida ali de cevada, né? Então eu disse a ela, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu farei o mesmo com relação a você. O que é que Deus está falando aqui, né? Deus está falando que vai pagar um alto preço para comprar aquela que não merecia ser comprada de novo. É isso que ele está querendo dizer quando Oséias fala que comprou a mulher dele de volta, né? E Deus pagou um alto preço, né? Ele enviou o seu próprio filho, para morrer por nós e pagar os nossos pecados e dar-nos essa liberdade de conhecê-lo profundamente, né? E demonstrar o seu amor, né? Essa é a maior expressão do amor de Deus, novamente. Então, no versículo 3 e no 4, que fala, né, que você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu farei o mesmo com relação a você, pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, é importante, né? Destacar aqui, ó, sem sacrifício, sem colunas sagradas. O que ele está falando aqui? Ele está falando da punição que Israel receberia pela sua infidelidade. Então, qual foi a punição para o Reino do Norte? Qual foi a punição que eles receberam?
Em 2 Reis vai responder, mas se alguém quiser responder enquanto eu encontro aqui 2 Reis. 2 Reis, vocês podem ir achando aí também, capítulo 17, né? Verso 5 ao 23. É bem extenso, como a gente já passou o horário aqui, eu vou só resumir, tá bom? Em 2 Reis, né, no capítulo 17, a gente encontra o relato histórico do juízo sobre o Reino do Norte. É basicamente isso. O que acontece? O rei da Síria sitiou Samaria e após 3 anos a cidade foi conquistada, né? O povo foi levado cativo para a Síria, o povo, né, do Reino do Norte, espalhado entre outras nações. Essa foi a consequência direta da idolatria, injustiça e desobediência ao Senhor. Israel seguiu os costumes das nações, adorou deuses falsos, rejeitou os profetas e quebrou a aliança com Deus. Então, esse foi a punição que Israel recebeu pela sua infidelidade, né? E em 2 Reis 17, 23, o último verso, vou ler para vocês. Até que o Senhor os expulsou da sua presença, conforme os havia advertido por meio de todos os seus servos, os profetas. Assim, o povo de Israel foi levado de sua terra para o exílio na Síria, onde ainda hoje permanece. Isso falando em Reis, né? Então, foi isso que aconteceu, né? A punição que eles a punição que eles levaram, né? A punição foi o exílio e a perda da identidade como nação, que era o que eles tinham, né? Eles tinham essa identidade de nação. E foi um período, assim, silencioso, espiritualmente falando, e com ausência de liderança. Tudo que falou ali no finalzinho de Oséias, né? Viverão sem rei, sem líder, sem sacrifício, sem colunas sagradas. Foi um período de exílio, né? Exatamente como Oséias profetizou. Mas como Deus prometeu em Oséias 3:5, que é o último verso, só para concluir, depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, o seu rei. Nos dias que virão, voltarão tremendo para o Senhor e para as bênçãos dele, né? Então, como Deus prometeu aqui, a restauração ela viria depois do arrependimento, apontando para Cristo, o filho de Davi, que restauraria o povo, né, de Deus. Para a gente finalizar a reflexão aqui do dia 14, né? O povo retornará e buscará o Senhor, seu Deus, e o descendente de Davi, seu rei. Claramente, este verso aponta para Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele reina sobre tudo e está conduzindo a história para a sua volta. Em oração, entregue o governo da sua vida a Cristo e confie em suas promessas. Essa deve ser a nossa oração. Vocês querem, alguém quer complementar, falar um pouquinho desse final, para a gente já encerrar? Bia, eu tô aqui, tá? Só precisei correr rapidinho, pegar as coisas pra Elise comer. Não tem problema. Se alguém tiver quiser comentar alguma coisa, senão daí a gente já vai encerrar, tá bom? Aí o próximo capítulo, né, é o capítulo 4, que vai falar da acusação contra Israel. Mas até aqui a gente viu que esse capítulo 3, maravilhoso, falando, né, sobre o amor de Deus, né? Claro, a sua justiça mostra que ele é um Deus justo, mas que é um Deus de amor, né, de misericórdia. Então, eu acho bem legal a gente estar estudando, né, assim, esse livro depois de ver os atributos de Deus, porque a gente vê o quanto
os atributos, né, de Deus, eles são algo em que a gente deve realmente descansar. Eu acho que esse estudo, ele reforça o estudo que a gente fez sobre os atributos de Deus, porque fala, né, da fidelidade do Senhor com a gente, fala da sua misericórdia, mas não deixa de falar da sua justiça, não deixa de falar, né, da sua santidade, e uma coisa reforça a outra. A Bíblia, ela é esse livro assim maravilhoso que se complementa, né? Completa, como que eu posso dizer? Que não se contradiz, e isso a gente pode firmar nossa fé, né? A partir desse momento que a gente está estudando, é justamente isso que vai trazer para nós, né? Vai firmar mais a nossa fé, porque a gente vem estudando e vem vendo todas as coisas se encaixando perfeitamente, né? E como que tantos livros escritos por tantas pessoas diferentes pode não se contradizer. É pura revelação divina, né? Pura graça de Deus. Não tem como a gente falar que duvidar, né? Na verdade, a gente pode duvidar e ter aí a nossa resposta de confiança, né? Que a gente pode confiar mesmo. Então, só resumindo, né? Assim como Oséias pagou o preço ali para trazer Gomer de volta, né? Que está escrito, Jesus Cristo pagou com seu próprio sangue o preço. Então, é muito interessante ler o livro de Oséias, porque apesar de ser uma profecia e um livro para o povo israelita, é algo que também se estende a nós. Então, essa é algo que a gente pode trazer para a nossa prática, né? Então é isso, pessoal. Eu peço perdão por ter me estendido aí uns 15 minutos, pelo menos, a mais. Vamos agradecer, né? Alguém quer fazer a oração de agradecimento? Ou complementar, falar alguma coisa? Acho que eu não consigo nem ver o chat aqui. Beatriz, quer que eu ore? Pode orar para a gente, por favor? Tá. Silêncio, tá? Senhor nosso Deus, agradecemos ao Pai por esse momento de comunhão entre irmãs, conhecendo mais a Tua palavra. Pedimos perdão, Senhor, que muitas das vezes a gente escolhe, Santo Deus, outras prioridades, Senhor, e deixamos, Santo Deus, a nossa vontade, achando que nós temos poder, Senhor, de resolver as coisas, ó Deus, mas que o Senhor é grande na nossa vida. O Senhor tem misericórdia e nos mostra, Senhor, como nós somos dependentes de Ti. Nos mostra, Santo Deus, como a Bíblia é atual e fala com nós até hoje. Ó Deus, agradeço a Ti por tudo, abençoa a vida da Beatriz, da Evelyn, que com todo carinho e disposição nos ajuda, Senhor, a conhecer mais da Tua palavra. Ajuda as mulheres que estão aqui também, os homens, os esposos. Senhor, agradeço a Ti por tudo e abre a nossa mente, Senhor, para nós entendermos mais e mais da Tua palavra. Apresento o dia de hoje, que amanhã a gente possa ter vida e saúde. Em nome do Senhor Jesus, entrega essa oração. Amém. Amém. Deus abençoe, Ana, por orar por nós. Deus abençoe a todos vocês que estiveram aqui, né, ouvindo e também aprendendo, né? Que Deus possa nos ajudar mais essa semana. Aí a gente volta na semana que vem com o capítulo 4. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, boa noite.